Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Essa casa tem uma energia maravilhosa. Eu já venho aqui há muitos anos. Essa casa é parceira da USE também há muitos anos. Fiz grandes eventos e eles assumiam toda a direção da casa. Não sei se tem alguém aqui ainda que é daquela época, do sítio, encontro da família, piscina, churrasco, palestra. Nós passávamos lá um tempo bem gostoso e o Estrela da Caridade assumia a recepção, deixava nós da USE cuidar do restante. Era maravilhoso essa parceria. Mas tudo tem uma passagem. Quem não me conhece, eu sou Marcos Goulart, sou diretor da USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá, na qual nós temos 40 centros entre Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. E está aumentando, porque a organização da USE ela faz esse intercâmbio. Eu sou da minha casa de Arujá, no dia da USE eu não posso dar palestra na minha casa, eu tenho que vir em outra casa. E daqui, quem aqui não tem, mas a maioria tem palestrante, tem que ir na casa do outro. E fazendo esse intercâmbio fez com que a união ficasse mais forte e nós nos conhecermos bem. Sou representante do Departamento Interreligioso, isso quer dizer que toda vez que a OAB ou qualquer órgão vai tratar sobre a intolerância religiosa, eu sou o representante espírita já há muitos anos. E nossa transmissão aqui está indo para 11 países e vai entrar mais 2. Vai entrar, que já está aqui, mas não tinha representante, vai ser um centro que eu vou dar palestra lá, que é a Espanha, e mais outro país aí que ontem, quando eu estava fazendo a palestra para Portugal, fui convidado a mais 2 países, quero lembrar o outro, agora fugiu, foi muito em cima, mas está aumentando as nossas palestras, nosso modo de interagir com o Espiritismo além mar. A Europa está se interessando, porque o Espiritismo nasceu lá, mas não pegou lá. Porque lá o preconceito contra a doutrina espírita é muito forte. E no Brasil nós somos livres, somos o maior país espírita do mundo. Então, você imagina, uma cidade pequena, igual Guarulhos, tem 40, imagine a USE São Paulo, que cada bairro é uma USE. Tem mais casas e assim, e aí nós temos no Brasil inteiro, e temos o Congresso Mundial também, que é escolhido um país a cada 6 anos, 5 anos, para fazer o congresso, receberem um congresso, né, sobre a doutrina espírita. No Brasil a gente estuda muito e temos muito conhecimento, muita liberdade para pesquisar, aprender, fazer curso, e vai por aí afora. Se algum de vocês quiserem ser palestrante, a USE vai promover daqui 2 meses um curso de palestrante para que as pessoas vão tendo confiança e vamos renovando o quadro de palestrante, tá bom? Então, a nossa palestra é presencial, é online. Eu quero transmitir a gratidão, né, a todos que estão conosco, é a paciência. E o tema de hoje, o meu maior inimigo e amigo. Nós vamos descobrir na ótica espírita. Aqui eu já botei a minha foto e a minha resposta. E vocês vão interagir, né? Meu maior inimigo e amigo sou eu mesmo. Sempre vai ser assim. A doutrina espírita ela nos ensina a não passar responsabilidade para os outros. Nós temos que encontrar força para não cair nas armadilhas que a vida nos prepara, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai interagindo, hoje vai ter que ser um pouquinho rápido. Eu gostaria de saber se tem alguém que está vindo à casa hoje pela primeira vez, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3. Espero que vocês gostem, fiquem, interagem, como aconteceu comigo há 40 anos atrás. Eu era inimigo do espiritismo e casei com a minha esposa sem saber que ela era espírita, nós 2 muito pobres, meu pai era coveiro, essas coisas todas. E depois que a vida melhorou, ela é o meu braço direito, minha perna, meu braço, meu coração, pegou a minha empresa e cresceu, porque ela é administradora. Quando nós já estávamos bem, ela colocou o evangelho debaixo do braço e foi para o centro espírita. Eu
Falei, só não dá para separar mais, 4 filhos, mas se eu soubesse que você era espírita antes, eu não casava. E aí depois veio a briga, eu e meu irmão gêmeo. No meu conceito, eu não encontrei a resposta, porque falava, você pecou, 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Eu falei, a penitência eu aceito, mas eu quero saber por que eu briguei com uma pessoa que eu amo. Não me deram resposta, é pecado, é o diabo, mas eu tenho um porquê. Aí dei a mão à minha esposa, entrei no centro, comecei a estudar, virei vice-presidente da casa, e graças a ela eu estou aqui hoje dando palestra, ela me acompanha, me ajuda muito, tá bom? E agradeço imensamente a todos pelo poder de estar aqui divulgando a doutrina dos espíritos nessa casa, né, Comunidade Espírita Estrela da Caridade, que já é parceira da gente há muitos anos e abre esse espaço para que a gente possa, todo mês, vir um palestrante da USE. Aqui, os 4 meses, vem um palestrante da USE, tá bom? A minha sempre é a última sexta-feira do mês. Mas na primeira, na segunda e na terceira, se tiver quarta, quinta semana, vem sempre alguém da USE. E lembrando que a base da doutrina espírita é a ciência. Porque Kardec, naquela época que ele começou, tem uma história muito bonita, mas todas as religiões condenavam a ciência e acusavam de ser coisa do diabo, enforcava, queimava, porque eles não entendiam, eles tinham medo que a ciência fosse destruir a religião, como temos uns fatos que aconteceu. Kardec colocou, primeira coisa, a ciência. Nós estamos aí com IAA, inteligência artificial. Eu dou muita palestra para te desmistificar essa ideia que eles vão acabar com a gente, vai acabar com os empregos, vai criar caos. Não é nada disso. A espiritualidade está nos preparando uma maravilha para o futuro. Só que nós temos que desgarrar dos nossos costumes, da cultura que nós temos do medo, mas isso é uma palestra para outro dia. E filosofia, conheça a ti mesmo para saber o que você veio fazer aqui hoje. Porque se você não souber aquilo que você vai pedir para você, aonde você é mais fraco, você fica vulnerável. Então, sempre observa se é o álcool, se é o fumo, se é o sexo, se é o jogo, se é a raiva, se é a inveja, se é o ciúme, vai por aí afora. O que está te machucando? Isso precisa ser trabalhado. Mas espírito nenhum vai chegar para você e falar assim, você vai tomar jeito? Não. Você tem que autorizar para que ele cuide de você. Porque senão ele vira um obsessor do bem, né? Pai e mãe quer salvar os filhos, né? Toma e briga e prende, solta e não adianta. Agora, quando você autoriza, vocês passaram aquela portinha, sentaram aqui, vocês já autorizaram. Então, precisa disso. Mas dá continuidade ao que os mentores lá vão preparar. Não existe coincidência em nada, nem no que eu estou falando. Tudo tem uma razão de ser. E depois, a religião. Religar. Religião, para a doutrina espírita, é você se religar à espiritualidade. Não importa a sua religião. Porque perante Deus, quando a gente desencarnar, ele não pergunta qual é a nossa religião, mas pergunta o que nós fizemos dentro dela. Então não importa se é umbanda, candomblé, cigano, seixinoe, bruxaria, e vai por aí afora, porque só o fórum que eu sou representando, temos 16 religiões diferentes. Maioria evangélica, que tem denominações diferentes, mas para Deus não importa a religião. Mas para nós, sim, aquela que nós escolhermos tem que ser para fazer o bem. Para quem? Para os outros? Não. Tem que ser para você mesmo. Você se sentir bem para quando você doar uma cesta básica, doar um brinquedo, doar o que aqui Cosmo da Damião, eu sou gêmeo. Então você imagina você dando isso com amor. É o que eu falo. Eu tenho os 2 podcasts, tem pessoas que eu não tiro de casa nenhuma, não peço de ninguém. Mas eu tenho uns amigos que me dão cesta básica. Mas eles dão com amor. Quando chega lá naquela situação que eu conheço, porque eu visitei, eu cadastrei, que força que tem aquela cesta básica. Porque não está matando só a fome. Tem energia, tem fluido, tem desejo, tem compaixão, tem pena daquela pessoa, que ela está numa situação difícil. Não tem julgamento.
essas questões, né, éticas. Se não quer trabalhar, só tem vagabundo. Nada disso não tem sentido, porque tem uma razão de ser, porque cada um está nessa sua prova e expiação. Nossa função é doar energia, ajudar naquilo que a gente pode. Não tudo. Se você pegar toda a riqueza, vender e dar para os pobres, quando tu morrer, a espiritualidade vai te cobrar. Pô, nós te demos uma riqueza para você administrar, você se empobreceu a família e deu para pessoas que não souberam administrar, faliu tudo. Aí você volta novamente com a prova da riqueza, mas com uma consciência. Vou ajudar aquele. Hoje eu ganhei mais, vou ajudar aquele. Hoje ganhei menos, então não posso. Você vai ter uma consciência, porque os bens, seja ele qual for, é Deus que nos dá para aprender a administrar. E não é caridade, não é como é feito, mas um dia a gente conversa sobre isso. Nossas leis, somos imortais. Vamos ver se num velório não sofre muito. É claro que a saúde. Meu irmão, eu perdi faz 2 anos, meu irmão gêmeo. Nós conversávamos todo dia. Ele é da Seixinoe, filosofia forte. Eu sou do Espiritismo, filosofia forte. A gente trocava ideia. De repente, teve um infarto, dormindo. Teve que partir. Dói. Mas eu sei que ele está bem, porque ele fez o bem. Né? O velório dói, mas a gente sabe que está na mão de Deus, porque a imortalidade é para isso. Não é morreu e acabou. Se vocês lerem na revista espírita o desencarne do ateu, não acreditava nada depois da vida e tal. Quando ele chegou no plano espiritual, o espírito veio recebê-lo. E ele falou, não me fala nada de Deus, que eu não acredito em Deus. Não, nós não estamos aqui para isso. Aí foi conversando, aí falou, mas você já não morreu? Já. Então, como é que tu está falando comigo? Não tem uma força superior? Dali para frente começou a transformação dele, porque ele viu que existia algo após a vida. Para que existe a imortalidade e a reencarnação, é para nós evoluir. Eu faço trabalho de sistema carcerário, energia pesada, mas eles estão evoluindo daquele mundo, submundo. Cada um está evoluindo. Ninguém volta para trás. Tinha um menino lá que matou 10. Aí, o meu mentor, o padre Bento, eu fui verificar, na outra ele era chefe de facção, matou 1000. Nessa reencarnação, 10. Na outra, 1. Aí ele para de matar, aí vem a cobrança. Aí a vida vira dificuldade. Mas é uma lei da causa e efeito. É para evoluir que nós encarnamos, não para pagar. Temos que entender muito isso, porque as dores batem à nossa porta, ora, todo dia. Para que isso aconteça, nós temos livre-arbítrio. Vocês estão aqui porque tem livre-arbítrio. Mas eu vim pela dor, eu vim pela curiosidade, eu vim que alguém falou, que o médico tal. Mas você podia ir para o bar, encher a cara, assistir novela, sei lá, lavar roupa, sei lá, atender telefone. Desculpa para não vir, tem uns montes. E agora, quem veio, colhe a causa e efeito. Quem não veio, vai ficar no mundinho dele. Né? E não é só aqui. Na igreja evangélica, católica, sei lá, onde você se sente bem. Tem que interagir e procurar ajuda, mas tem que sair do seu meio. E o que a espiritualidade nos pede? 1 hora só assistir uma palestra. O resto da semana inteira faz o que quiser, certo ou errado. Mas essa 1 hora é terrível. Minha esposa tinha que estar aqui comigo, mas não veio. Livre-arbítrio. E ela gosta, recebe tratamento, foi curada aqui. Mas, livre-arbítrio. Aí fica... E aí vem a causa e efeito, cada um colhe o que planta, tá bom? Para aprendermos, nós temos que cuidar do espírito. Eu vou ser bem breve, por causa do horário. Cuidar do espírito é o que sai pela boca. Porque você pensa para falar. Pensou besteira, não verbalize. Porque aí você está tendo controle daquela má vontade que você tem. Não xingue, não grite. E eu era um cão chupando manga. Era violento, em nome de Deus. Até eu aprender isso, doeu muito. Porque fechar a boca, Chico Xavier,
engole a água, coloca a água na boca na hora da briga, mas não engole. Aí melhora tudo, né? Então, cuidar do espírito, para quando você verbalizou, você já foi consultar o lobo bom e o lobo mau. Quem tiver mais forte vai tomar conta de você. Chama paciência. Cuidar do corpo, meu Deus do céu, o mundo está caminhando para tudo industrializado. Está ferrado. Para chegar à minha idade de 75 anos, graças a Deus, minha esposa é naturalista. Então, tem que ter mais coisas naturais, coisas de Deus, da terra. Aí pode comer uma pizza, pode ir lá, mas não pode ser vital aquilo. Aquilo é importante, McDonald's, Coca-Cola, cerveja. Vai tomar, mas não pode ser todo fim de semana. Imagina o que vai acontecer com o seu organismo. Nós não somos anjos, mas não podemos também não cuidar do corpo. Aí, o que tem que ter? Cenoura, abacate, tomates, tudo. Tem que ser colorido o prato. Isso um dia a gente conversa. Tudo que a gente faz fica registrado num perispírito. O que quer dizer isso? Eu sozinho não vou fazer nada de bom. Não tem ninguém me vendo com chocolate. E bala, bolo. Não tem ninguém vendo a cervejinha. Está calor. Mas fica registrado no perispírito. Por quê? Ao chegar ao outro lado, não tem um Deus sentado num trono, um espírito que vai... Vem cá, você deu cesta básica? Ou você roubou cesta básica? Você falou coisas boas? Você fez isso? Não. Teu perispírito está registrado exatamente o quanto você melhorou e para onde você tem que ir. Chico Xavier, ninguém nasce na família errada. Ninguém nasce no endereço errado. Então, aprenda para cada vez viver mais feliz. Porque é o teu perispírito que vai se tornando luz e quando você vir nas trevas, você não vai fazer parte das trevas, você vai fazer parte da luz. E você vai saber lidar com tudo isso, tá bom? Esses 3 itens é bom a gente sempre pensar. E vamos um momento de reflexão, o bom combate, o combate necessário. Eu dei essa palestra para Portugal e eles adoraram, foi onde abriu o leque para mais 2 países. Já são 11, agora vamos para 12, 13, 14, tomara. No livro dos Espíritos, a consciência aparece como a voz divina em cada um de nós. É nela que se trava o tribunal mais severo. Você já viu? Eu tenho esse problema. Não adianta, sou tentado de tudo quanto é hora. Cismei de parar com açúcar. Aí já viu, não é só açúcar, doce, tudo, mas como? Mas bem pouquinho. E eu preparo o café para minha esposa, sem açúcar. Quando eu abro para pegar o pó, o que está do lado? O pote de açúcar. Eu pego ou não pego? Eu todo dia isso, pega ou não pega, pega ou não pega. Consciência, mas não pego. E não foi proibido para o médico, porque minha saúde está uma beleza, graças a Deus. Mas o meu mentor avisou, é bom ir cortando, porque vai ficar doente para cortar. Aí, né? Então, olha, eu falei do açúcar. Tem o rocambole, tem a caixa de bombom. Nossa, tem coisas que é fogo, biscoito. Nossa, mas tem que ter força de vontade, tá bom? Mas na consciência, é fogo. Todo dia de manhã, combate, um bom combate. Paulo de Tarso. As provas que a vida oferece são oportunidades de autoaperfeiçoamento. O que aconteceu quando eu tomei essa atitude? Fiquei mais forte. Minha esposa fala, deu mais energia para nós, porque ela também, né? Também entrou. Se sentiu mais, levantando mais cedo, com mais disponibilidade. Não é fácil. Ao dominar as más tendências, transformamos os inimigos internos em aliados de luz, provando que a vitória espiritual não está em derrotar os outros, mas a conquistar a si mesmo. Você começa a gostar de você. E quando você gosta de você, todo lugar que você vai, as pessoas gostam de você. Não todos, nós temos nossos inimigos. Sem eles, nós não tínhamos valor nenhum.
Mas é interessante que eu vou almoçar com a minha esposa de vez em quando, porque nós somos aposentados, nós dois só, minha filha está em São Paulo, a outra está nos Estados Unidos, e a gente vai almoçar num restaurante ali no centro de Guarulhos, baratinha, a comida é boa. Só que ela vai fazer compra, eu sento ali do lado. Pessoas que eu nunca vi passam por mim e falam: ô moço, boa tarde. O senhor não está com problema no sol aí, só isso? Eu falei: mas o que é isso? Se preocupando comigo, que eu nunca vi. Mas é a simpatia, sem transmitir. A energia atrai o bem. Se você falar: que droga, você não tem nada com a minha vida, pronto. Aí você atrai pessoas difíceis, apesar da prova, tá? Agora vamos a uma leitura que a espiritualidade preparou para nós. O Senhor e a ansiedade. Um senhor vivia inquieto, sempre desejando reconhecimento e aplauso. Sua alegria dependia da aprovação dos outros, mas nunca da sua própria consciência. Não se preocupe não, bater palma é uma energia poderosa, desde que quem esteja aqui não tenha o ego, vai sentir a energia. Mas tem gente que não. Ah, eu não vou mais naquele centro, nem bater palma. É ego puro, não importou o que ele falou, tá bom? E é isso que ele está falando aqui. Sentir-se injustiçado, como se o mundo fosse cruel e indiferente. Certo dia, numa reunião espírita, ouviu sobre a verdadeira felicidade interior. Compreendeu que a ansiedade era fruto da sua insegurança e o orgulho oculto. Eu já tenho medo daquele que fala assim: eu não sou orgulhoso. Todos nós somos, mas tem a dose que é ser orgulhoso e cuidar de você, a vaidade, tem um limite, passou daquilo é complicado. E quer impor nos outros que eu não sou orgulhoso, eu não sou. Pronto, está na cara que... Né? Eu não minto. Maior mentira de todas. Esses dias com a minha esposa, porque ela acredita que não mente. É assim, ela é honesta, trabalhadora. Aí eu só fiz a pergunta: por que tu falou para sua mãe que você não ia lá porque eu estava doente? Ah, mas isso é diferente. Não é não, todos nós mentimos, mas tem a mentira que é aceitável, é um meio, você quer proteger a pessoa. Minha mãe, 95 anos, meu irmão faleceu. Peguei e liguei para o médico. Posso falar? Não. Se você falar, algum da família falar, vocês matam ela. Aí minha mãe liga: e o Edson? Está viajando. Não falei aonde. Mas nem para ligar para mim, nem para ligar para a senhora. Por quê? 2 meses depois ela faleceu, né? Vai se encontrar com ele lá, se entende, ou briga comigo, não briga. Eu já vi ela em opção de lugar aí, mas é uma mentira? É. Mas você tem que respeitar o meio. Senão tu cria confusão. Igual ele falou aqui: meu marido está traindo, minha mulher está me traindo. Aí você vai e fala a verdade. Falou, e criou um rolo, briga de filha, um matou o outro. Tem uma historinha do burro, né? Que o diabo veio e soltou o burro. O burro foi na horta do vizinho e, ó, começou a comer. A mulher do vizinho pegou uma espingarda e, pum, matou o burro. O dono do burro viu que ela matou, foi lá e, pum, matou a mulher. O filho chegou, matou ele. Aí o filho dele foi e matou o outro. No final, os espíritos chegaram perante Deus, né? Olha o que o diabo fez. Aí chamou o diabo. Aí o diabo viu e falou assim: eu só soltei o burro. O resto é com vocês. É isso que nós temos que tomar cuidado. A justiça de Deus é muito diferente da nossa. Muito. Mas é difícil. Mas faz parte do aprendizado. O inimigo não estava no mundo, mas nele mesmo, no vazio da alma. Depressão, ansiedade, tem que ser tratado espiritualmente, porque é doença espiritual. O remédio ajuda, faz você dormir e tal, mas tem um controle. Aumente o tratamento espiritual, não aumente o remédio. Eu tive que tratar de um menino, 18 anos, estava tomando
10 comprimidos para dormir, do pior. Por quê? Não queria tratar espiritual, né? Tem que ser os dois. Kardec fala isso. Ah, mas não é a hora dele. Quem não acredita, você tem que respeitar. Porque, pela lei de Deus, ele vai acreditar. Ah, mas não é nessa vida. Pouco importa, porque para Deus a vida é infinita. Nós que temos que ter pressa. Decidiu, olha o que ele fez, decidiu servir ao próximo em atividades simples, cultivando a gratidão. Atitude simples. Não precisa distribuir cesta básica e sopa. Vê o que tu dá para ajudar. Um pouquinho que tu ajuda, Deus sabe toda a dificuldade de você dar um bom dia, uma boa tarde, um beijo, um abraço. Tem para gente que é muito difícil isso. Ah, mas quer distribuir cesta básica. Primeiro tem que ser forte, né? Para poder chegar lá e não julgar a pessoa que tu está entregando, cria um rolo danado, é fogo. Assim aprendeu a amar a si próprio e encontrou a verdadeira paz. A lição: o maior inimigo não está fora, mas dentro de nós. O orgulho, a ambição, a insegurança atrasam o progresso do espírito. Eu quero dizer que todas essas energias, orgulho, ambição e insegurança, está dentro da gente. Ela é necessária. Não vai saindo, se arriscando, que Deus está me protegendo, aí dá tudo errado. Não. Mas é em doses homeopática. Não pode ser obsessiva. Né? Atrasa o progresso do espírito. Porque aquilo tudo que é demais. O que tu come que faz mal demais? Até a cenoura, até o alface. Come só isso e muito, para tu ver. O sistema digestivo vai parar, né? E a reforma íntima e o remédio que liberta e pacifica. Vencer a si mesmo é a maior vitória da vida. Conheça a ti mesmo. Foi quando eu comecei, tá bom? E já estamos no final, para despertar nossa consciência. Eu espero que aquilo que o nosso dirigente falou aqui, vocês saiam daqui melhor do que chegaram. Não existe coincidência, tá? Aqui faz parte de um aprendizado, lá dentro, outro. Mas esse aprendizado lá dentro é importante para nós, tá? Não entre com medo, não se preocupe, porque tem gente que tem que ter medo de tomar passe. Que ele acha que lá atrás tem coisa e tal. É complicado, mas vamos vencendo o nosso medo. Agora eu vou falar sobre a água, né, o que vocês trouxeram. O Evangelho vocês devem abrir, porque a palavra cuida do Espírito. Abre a Bíblia, abre o que você quiser, desde que seja coisa boa, tá? E a água, quando você coloca lá, os espíritos fluidificam. Não é que vai lá e coloca um remedinho, mas pode considerar, se quiser, assim. Mas eles aumentam os cristais da água, que quando tu bebe, vai para o sangue, e o sangue é água. E assim, com o Evangelho, a água, você cuida do corpo, que é a água cuida do corpo, e o Evangelho cuida do espírito. Tem dúvida? Porque tem gente que fala que isso é rituais, eles não conhecem. Digita lá, Mensagem da Água, do Dr. Masaru Emoto. Ele fez experiência sobre o verbalizar, xingar. E agora, recentemente, uma professora pegou os alunos e mandou eles pegar o algodão, colocar e botar 3 potes, colocar uma semente de feijão e botar em lugar diferente. Essa falar, eu te amo. Essa aqui nem ligar. E aquela outra lá falar, eu te odeio. A que eu te amo, a que não ligou, ela foi e parou. Agora, o que eu te odeio, nem germinou. Onde foi? Foi a água. E nós temos sangue. E se nós fizermos esse trabalho espiritual, nada nos afeta. Pode xingar, pode, porque você se torna luz. As sombras não vão te magoar, você não vai se sentir por baixo. Filmes que eu sempre indico, como nós estamos fechando Setembro Amarelo, falamos um mês inteiro sobre as pessoas que tiraram a vida, eu aconselho a assistir o Amanhã, tá? Mas vejo você na próxima vida, porque a gente aprender porque que não sabe do que nós fomos na outra vida. E os escolhidos já estão encerrando aí um novo capítulo magnífico. Eu e minha esposa chora, vendo.
causa do sofrimento do Cristo, né? Mas ele está ensinando os apóstolos para os apóstolos nos ensinar. A cita, Os Escolhidos. Está tudo no Netflix. E, agora, hoje, nós tivemos o Gerenciando Conflitos Espirituais hoje à tarde, eu, Marlene e Maria Ribeiro, nós encerramos o mês com o papel da fé e da esperança na prevenção de quem pretende tirar a vida. Porque no meu WhatsApp, a quantidade de gente que estava pensando em tirar a vida era enorme. Está uma pandemia. E tem aqueles que já aconteceu. Mas nós estamos trabalhando hoje com aqueles que pretendem fazer. E ali, olha, fechou o mês e o meu WhatsApp se acalmou. As pessoas que estavam pensando besteira, mas tem direito, porque a vida a Deus pertence. Mas quem tira a vida não cometeu um crime hediondo, mas ele vai arcar com a responsabilidade pela causa e efeito. Não existe crime pior, sabe? Na espiritualidade é lei da causa e efeito, não tem julgamento. E na próxima quarta-feira, né, no dia 1º, nós vamos falar sobre o outubro de luz e renovação. Primavera, nós já vamos levantar aí. A Nilce Pereira, vice-presidente, Cláudio Honor, do Voluntário do Irmão X, e Noeli, do Grupo Espírita Irmão Carmelo. São lugares diferentes, centros grandes de São Paulo. Agradeço aos países que estão conosco, mas principalmente Portugal. Mas uma pessoa que mais me interage com a gente é o cubano. Ele estuda, mas lá é proibido. Ele tem que subir numa laje e dar um, depois volta, responde. Lá é proibido o espiritismo. Tá? Países que fazem parte do podcast, se você tiver alguém lá fora, manda o link e me avisa, a gente coloca a bandeirinha daquele país aqui. Vai entrar mais 2. E encerrando, às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Se tu está doente, está obsessiado, não valorize, não verbalize, não se vitimize, porque aí piora. A espiritualidade vai cuidar da sua doença, mas não é aquela que você exagera. Não tem como. É sua escolha, tá? Pense, pois muitas das vezes não amarram você a nada e você acredita. Vamos positivizar a nossa vida. Muito bem, agora o pessoal que já me conhece, estamos encerrando, vamos acordar os espíritos lá dentro, repetindo com toda a fé, com toda a força, que eu faço isso todo dia em todas as minhas palestras, as palavras que vão sair aqui, que para mim funciona como uma oração. Vamos lá. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu posso. Eu faço. Eu faço. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Gratidão, que retorne aos seus lábios fortalecidos. Beijos. Consegui terminar a tempo?